Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como exercitar seus reflexos e sua lógica com rap. Fica aí até o final. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que assim, quando eu falo a gente exercitar a lógica e o reflexo, você deve estar pensando, deve ser pelo encaixamento de palavras, exatamente isso. Exatamente isso, como é que funciona. O rap, ele faz a sua mente trabalhar em forma que você não pode pensar muito. Entende? Como assim? Eu vou dar um exemplo em freestyle. Entendeu? Você vai... vários irmãos que cantam, você vai e canta o seu rap. Na maioria das vezes, o que acontece? Tem vezes que você está inspirado, tem vezes que você não está inspirado. Isso denomina do quê? Denomina do que você tem na sua cabeça. Denomina do que você está pensando naquele exato momento. Entendeu? Ou seja, para você fazer um bom rap, você tem que ter um bom reflexo. Por quê? Porque para você ter um bom rap, você tem que ter um bom reflexo. Isso significa que você tem que saber encaixar as palavras. E reflexo, não necessariamente reflexo é aquela parada de jogou, peguei. Isso é reflexo, com certeza. Mas isso é um exemplo de reflexo. O reflexo, verdadeiramente, nada mais é do que o tempo de resposta da sua mente. O que isso significa? Algo aconteceu e quanto tempo minha mente vai levar para digerir isso, vamos assim dizer. Assim, digerir, entender e repor uma ação. Entendeu? Como isso funciona? Eu estou num beat fazendo um rap. Eu tenho que fazer encaixar palavras. Mas ali antes eu falei que para fazer um bom rap a gente não precisa pensar. Aí que entra a lógica. Você escolhe o assunto, você já tem a lógica. Você já tem mais ou menos aquela ideologia na cabeça. Aí você começa a treinar o seu reflexo. Como assim? Você não pode pensar nas palavras. Você tem que ver as palavras. Entendeu? Exemplo, eu nunca vou fazer um rap, um freestyle, alguma coisa, simplesmente com coisa decorada. Nunca vai ser bom o suficiente. Entende? Porque é o seguinte, se eu aparecer em algum lugar ou simplesmente mandar uma rima decorada, pode ser que seja uma rima muito interessante, uma rima muito ideológica, uma rima boa. Mas ela nunca terá o mesmo impacto do que uma rima freestyle, uma rima na hora, entende? Quando você já sai de casa, ou já tem toda a preparação na sua cabeça, já tem tudo em mente, já fica mais fácil para o seu cérebro entender o reflexo. Fica muito mais fácil para ele fazer encaixamento de palavras, porque ele já sabe as palavras. E a lógica, fica muito fácil você pensar nas palavras, porque você já sabe as palavras. Entende? Então, o seu reflexo é o quê? Tempo de resposta. Nada mais isso. É você receber uma informação e quanto tempo você leva para devolver essa informação. Exemplo, se alguém me fala alguma coisa, o meu cérebro vai entender, vai processar, vai pensar numa resposta e eu vou falar essa resposta. É mais ou menos assim que funciona. E como exercitar a lógica e o reflexo ao mesmo tempo, brincando com o rap? Primeiro, a minha experiência que eu tive de treinar lógica e reflexo foi simplesmente rimando com tudo que eu via na frente. Tipo, se eu tava aqui no meu quarto, eu rimava pingente, corrente, somente, semente, vivente, corrente. Tipo isso. Eu ficava falando palavras parecidas com tudo que tinha. Entendeu? Cortina, vida e muitas coisas que a gente ia juntando. Aí eu fui fazendo isso e fui criando um tempo melhor de resposta. Que isso significa, eu olhava e já sabia o que colocar em cima. O que isso significa? Significa que o meu reflexo foi aprimorado. Mas ele não foi aprimorado porque simplesmente eu estava falando ou porque eu simplesmente estava falando qualquer coisa que vinha na cabeça. Ele foi aprimorado
Porque eu olhava, pensava e falava. Isso treinou o meu reflexo. Tipo, cortina, natureza, cama, corrente, pingente. Isso é o meu reflexo. Agora, encaixar tudo isso é a minha lógica. Mas pense, eu não consigo fazer um sem o outro. Eu não consigo fazer um bom rap se eu não tiver pelo menos esses dois. Se eu não tiver reflexo, eu fico sem ritmo. Se eu não tiver lógica, eu fico sem conteúdo. Entende? Como que vem a aparecer essas coisas? Como é que eu vou te dizer? A gente não precisa simplesmente falar tudo que vem na cabeça para treinar o seu reflexo, sua lógica ou exercitar. Isso não é necessário. Isso pode ser substituído por um livro. Isso pode ser substituído por meia hora de leitura, por meia hora de relaxamento, de calma, de essas coisas que fazem a tua concentração se elevar. E com isso, formando o seu aprimoramento. Então, mas o que eu posso dizer é que com o rap, com o treino, com a brincadeira do rap, por assim dizer, você melhora brincando, você treina brincando. E isso não necessariamente serve só para o rap. Brincar com isso pode te beneficiar com muita coisa. Entendeu? Porque reflexo e lógica você não precisa só no rap. Entendeu? Você precisa de reflexo para tudo. Você precisa de lógica para tudo. Você precisa de concentração para tudo. E essa brincadeira vai te dar esses 3 requisitos muito facilmente. Esses 3 requisitos são causados e são consequência dessas brincadeiras. Entendeu? Você brincando, você evolui. Entendeu? Então, rapaziada, estamos aqui no final de mais um vídeo. Entendeu? Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem. Mas essa é uma maneira muito legal e muito divertida de você brincar e treinar seu reflexo e sua lógica. Consequentemente, sua concentração. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Demorei pra postar um vídeo, que era pra mim ter postado sexta-feira, mas foi mal, mas tá saindo aqui. Eu peço que todo mundo que gostou, deixa aquele like, aquela palhaçadinha toda, eu não curto falar muito. E é isso aí, rapaziada. Fica na paz de Deus aí.